Sinceramente, acho que ainda estou meio em choque e negação. Eu estava sentada na cadeira de maquiagem quando ouvi alguém dizer: "Ah, Robert Redford morreu." Lendas de Hollywood estão de luto. Uma nação inteira está de luto porque em algum lugar nas montanhas de Utah, o homem mais belo que já brilhou nas telas de cinema fez sua última reverência. Robert Redford se foi aos 89 anos. E as homenagens que estão chegando são absolutamente impressionantes. Mas nenhuma tão bela quanto a que estamos ouvindo de Meryl Streep, a mulher que o conhecia melhor do que quase ninguém. Como Robert Redford faleceu, e o que Hollywood está dizendo sobre ele. Junte-se a nós enquanto revelamos como Meryl Streep impressiona o mundo inteiro com uma poderosa homenagem, a vida de uma lenda. A notícia quase parou a internet. O ícone de Hollywood, Robert Redford, faleceu em sua casa em Utah aos 89 anos. Ele foi um dos galãs mais desejados da indústria. Por mais de meio século, Robert Redford nos presenteou com alguns dos personagens mais inesquecíveis de Hollywood. Vamos dar uma breve olhada em sua vida lendária. Nascido em 18 de agosto de 1936 em Santa Mônica, Califórnia. Filho de Charles Robert Redford, um contador da Standard Oil, e Martha Redford. Charles Robert Redford Jr. era um garoto bastante problemático que roubava calotas de carros no ensino médio e perdeu sua bolsa de estudos para jogar beisebol na Universidade do Colorado por causa da embriaguez. No entanto, enquanto estudante do ensino médio, ele demonstrou certa aptidão como caricaturista, o que contribuiu para sua decisão de estudar arte seriamente. Eu trabalho na sala de desenho 2 noites por semana. Você nunca desiste, não é? Redford passou 1 ano viajando pela Europa, pegando carona, morando em albergues para jovens e, em geral, vivendo a vida de pintor. Eventualmente, ele percebeu que seu trabalho não era original e não muito bom. Por esse motivo, voltou para Nova York para estudar cenografia no Pratt Institute of Art. Posteriormente, matriculou-se em aulas de atuação na American Academy of Dramatic Arts. No final de 1960, já estava na Broadway em uma série de peças, incluindo Descalços no Parque, que o lançou à fama. A experiência na TV e no teatro, aliada à sua beleza tipicamente americana, o levou ao cinema e a um papel de destaque em Butch Cassidy e Sundance Kid, quando o ator tinha 33 anos na época. Nossos Anos de Amor e O Golpe, ambos de 1973, fizeram de Redford o ator mais assistido nas bilheterias pelos 3 anos seguintes. Ele nem estava na faculdade quando não moveu um dedo pela Espanha. Connor era isolacionista. Ele usou sua influência para promover causas ambientais e sua riqueza para adquirir propriedades em Utah, que transformou em um rancho e na estação de esqui Sundance. Redford queria experimentar algo novo. Então passou para trás das câmeras e ganhou seu primeiro Oscar por Gente como a Gente, o primeiro de muitos filmes que dirigiu. E, na verdade, o legado do homem vai muito além de Hollywood. Em 1980, ele fundou o Instituto Sundance para aspirantes a cineastas. Seu festival anual de cinema se tornou um dos mais influentes do mundo. Ele esperou 8 anos antes de voltar a dirigir, desta vez para a adaptação cinematográfica do aclamado romance de John Nichols sobre o sudoeste americano, A Guerra dos Feijões Magro. Ele conquistou a crítica e o público em 1992 com o filme de Brad Pitt, Nada é para Sempre, e novamente em 1994 com Quiz Show, que lhe rendeu mais uma indicação a melhor diretor. Não seria exagero dizer que Robert passou a vida nos dando algo para lembrar. Vamos falar sobre o que tornou Robert Redford verdadeiramente especial, o legado de Sundance. Sim, ele era lindo. Sim, ele era talentoso. Mas o que realmente o diferenciava era sua visão para o cinema independente. Como mencionado, Redford fundou o Instituto Sundance em 1980, após ganhar o Oscar de melhor direção por Pessoas Comuns. O festival se tornou uma plataforma de lançamento para cineastas até então desconhecidos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e Darren Aronofsky. Pense nisso por um segundo. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson.
Esses são diretores que moldaram o cinema moderno e todos eles começaram suas carreiras porque Robert Redford acreditava em vozes independentes. Em uma entrevista à Associated Press, em 2018, ele disse de forma memorável que para ele a palavra-chave era independência. Eu sempre acreditei nessa palavra. Então é estúpido e perigoso. O que você está me dizendo para fazer? Ficar sentado e calado só porque é perigoso. Estou dizendo que é um desperdício. Foi isso que me levou a querer criar uma categoria que apoiasse artistas independentes que não tinham a chance de serem ouvidos. A indústria era bastante controlada pelo mainstream do qual eu fazia parte. Mas eu via outras histórias por aí que não tinham a chance de serem contadas e pensei, bem, talvez eu possa dedicar minhas energias a dar a essas pessoas uma chance. Olhando para trás, me sinto muito bem por isso. Esse é o Robert Redford, por quem muitas mulheres tinham uma queda. Não apenas o homem bonito, mas o homem com visão, com princípios, com a coragem de usar sua fama para algo maior do que ele mesmo. Em 2025, o Festival de Sundance havia se tornado tão proeminente que os organizadores decidiram que Park City já não comportava mais o evento e aprovaram a mudança para Boulder, no Colorado. Redford divulgou um comunicado dizendo que a mudança é inevitável. Precisamos sempre evoluir e crescer, o que sempre foi essencial para a nossa sobrevivência. Mesmo aos 89 anos, mesmo enquanto se preparava para o capítulo final de sua carreira, eu disse: bem, sim, eu consigo fazer isso, mas me sinto muito mais atraído pelo Sundance Kid. Redford ainda pensava em evolução e em crescimento. Esse era o homem que todos sempre conheceram, sempre seguindo em frente, sempre buscando o próximo desafio. Redford atuou até seus últimos anos, reunindo-se com Jane Fonda no filme da Netflix de 2017, Our Souls at Night. No ano seguinte, estrelou The Old Man in the Gun, aos 82 anos, em um filme que, segundo ele, seria o último. Mas mesmo assim, ele não estava realmente se aposentando. Para mim, aposentadoria significa parar ou desistir de algo, disse ele ao programa CBS Sunday Morning em 2018. Há esta vida para viver. Por que não vivê-la ao máximo pelo maior tempo possível? Essa filosofia, viver a vida ao máximo, pelo maior tempo possível, foi isso que tornou sua amizade com alguns de seus colaboradores tão duradoura. Eles entendiam que a arte, essa conexão, que o trabalho criado em conjunto pode sobreviver a tudo. Falando em planejamento, Redford se identifica muito com isso. Sua vida pessoal não é o que você imagina. Vida pessoal e perdas. De certa forma, podemos dizer que Redford teve uma infância bastante típica crescendo na Califórnia durante as décadas de 40 e 50. Ele praticou vários esportes, incluindo tênis, futebol americano e atletismo, mas se destacou particularmente no beisebol. Além do atletismo, ele adorava ler mitologia grega e as tirinhas de domingo. No entanto, algumas de suas lutas foram únicas. Ele superou um caso leve de poliomielite aos 11 anos de idade, e pouco tempo depois, suas irmãs gêmeas morreram logo após o nascimento. Redford disse mais tarde que sua família lidou com as mortes delas como lidava com qualquer outro desafio, não falando sobre o assunto. Em suas palavras ao programa Fresh Air da NPR em 2018, ele disse: "Você não pede nada. Você suporta o peso de tudo o que vier pela frente e faz isso com elegância." Então, como resultado, quando minha mãe passou por isso, não houve nenhuma conversa sobre o assunto. Todos seguiram em frente. Ao retornar aos Estados Unidos após 1 ano e meio no exterior, Redford formou uma família com sua primeira esposa Lola Van Wagenen, com quem se casou em 1958. O casal estava ansioso para receber seu filho Scott em setembro do ano seguinte, mas a criança morreu de síndrome da morte súbita infantil poucos meses depois. Segundo Redford, eles estavam apenas começando suas vidas. Ele estava apenas começando sua carreira em Nova York. Claro, foi traumático. E como isso se desenrolaria com o tempo, ele não sabia. Eles tiveram que lidar com isso. Robert Redford cativou o público tanto na frente quanto atrás das câmeras com filmes divertidos que frequentemente exploram temas complexos.
É preciso seguir em frente. Mas ele admitiu que é bastante traumático quando acontece, principalmente quando se é tão jovem e não se está preparado para lidar com a situação. Redford, que tinha apenas 21 anos na época, mergulhou de cabeça em sua nova paixão pela atuação. Enquanto isso, ele e sua esposa tiveram mais 3 filhos, Shauna, Jaime e Amy, entre 1960 e 1970. Em 1983, o namorado de sua filha, Shauna Sid Wells, faleceu vítima de um tiro em um aparente ataque. Na época, Redford estava filmando o filme de beisebol The Natural, com Robert Duvall e Glenn Close. Segundo o jornal Mirror, ele interrompeu a produção para poder comparecer ao funeral de Sid. Entretanto, seu filho Jaime foi diagnosticado com colonite esclerosante primária, uma doença que afeta o fígado e as vias biliares. Em 1993, ele passou por 2 transplantes de fígado. O segundo porque o fígado transplantado tinha uma válvula defeituosa de acordo com o Salt Lake Tribune. Woodcock, você está bem? Ei. Redford ofereceu a Jaime um trabalho de roteirista para levantar o moral do filho durante o período difícil. Jaime disse mais tarde que seu pai sabia que ele estava no fundo do poço, que havia poucas pessoas em quem ele pudesse se apoiar, e lhe deu esse gesto de esperança, algo pelo qual se manter firme. Ele se recuperou e continuou trabalhando ao lado do pai por anos até que este faleceu de câncer no ducto biliar em outubro de 2020. Para o ícone de Hollywood, a morte de Jaime foi mais uma perda a suportar em grande parte em privado. Ele foi citado dizendo que sempre se manteve afastado da vida privada para que pudesse ter a sua própria. Ele acreditava que não devia sua vida ao público. Uma atuação sim, mas sua vida não a você. Mas considerando a quantidade de emoção que Redford conseguia transmitir na tela muitas vezes com poucas palavras, é inegável que seus sentimentos após inúmeras tragédias pessoais contribuíram para suas performances lendárias. Apesar de todas as perdas, Redford viveu uma vida relativamente longa. Mas mesmo sabendo que um dia partiria, ninguém esperava que acontecesse quando aconteceu. Morte e homenagens. 16 de setembro de 2025 foi um dia triste. O dia em que Hollywood perdeu um de seus maiores ícones. Robert Redford faleceu em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah. Cercado por aqueles que amava, o ícone conhecido por seus clássicos se foi, e Hollywood ainda se recupera da perda. Quando a notícia da morte de Redford chegou à internet, a tristeza era evidente. Mas o que realmente está emocionando as pessoas agora não é apenas a morte em si ou a quantidade de homenagens que chegam de todos os cantos de Hollywood. É o fato. E as homenagens são simplesmente impressionantes, cada uma mais comovente que a anterior. Barbra Streisand o descreveu como carismático, inteligente e intenso, sempre interessante, e um dos melhores atores de todos os tempos. Jane Fonda, que contracenou com Redford em diversas ocasiões, disse: "Você está aqui, é um país estrangeiro. Ele também não pode te trazer de volta. Ele não vai aceitar ninguém de volta. Ele quer acabar com a gente aqui." Ela descreve Redford como uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Ela explicou que ficou muito abalada quando leu que Robert havia falecido. Ela não conseguia parar de chorar. Segundo ela, Robert significava muito e era uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Ele representava uma América pela qual eles teriam que continuar lutando. Os dois desenvolveram uma amizade duradoura depois de atuarem juntos em vários filmes, incluindo a estreia de Redford no cinema em 1960 e quando ele teve um papel menor em Tall Story. Fonda já admitiu ter se apaixonado por ele cada vez que trabalhavam juntos. O cineasta americano James Gunn prestou uma homenagem a Redford no Instagram após sua morte. O diretor de Superman escreveu que cresceu assistindo aos filmes de Redford com suas atuações discretas e naturais e sua graça sempre presente. Ele era uma estrela de cinema e fará muita falta. Gunn também compartilhou sua lista dos 10 filmes favoritos de Redford, além de Golpe de Mestre e Butch Cassidy e Sundance Kid, que incluem O Candidato Descalços no Parque e Um Homem Fora de Série. Antônio Banderas, em uma homenagem publicada no X, chama Redford de um ícone do cinema em todos os sentidos.
Segundo ele, o talento de Redford continuará a emocioná-lo para sempre, brilhando através das telas e em sua memória. Até o mundo político está reagindo. O presidente Donald Trump falou sobre a morte de Redford em entrevista coletiva antes de sua visita ao Reino Unido, dizendo: Robert Redford teve uma série de anos em que não havia ninguém melhor. Mesmo em um clima político dividido, o talento de Redford transcendeu tudo. O governador de Utah, Spencer Cox, escreveu: décadas atrás, Robert Redford veio para Utah e se apaixonou por este lugar. Ele amava nossas paisagens e construiu um legado que fez de Utah um lar para a narrativa e a criatividade. Através do Festival de Sundance e de sua dedicação à conservação, ele compartilhou Utah com o mundo. Hoje, honramos sua vida, sua visão e sua contribuição duradoura para o nosso estado. O legado continua vivo, mas é a maneira que Meryl Streep encontrou para homenagear seu colega de elenco em Entre Dois Amores. Um dos leões se foi. Descanse em paz, meu querido amigo. Isso realmente chamou a atenção. Quando Meryl Streep te chama de um dos leões, você sabe que causou impacto. E a maneira como ela o homenageou ao longo dos anos demonstra um amor e respeito que vai além de tudo o que Hollywood costuma produzir. O mais impressionante em todas essas homenagens é como elas se concentram não apenas na beleza ou na fama de Redford, mas em seu impacto nas vidas que ele tocou. Vamos te prender aqui. É um país estrangeiro. Também não podemos te levar de volta. Ele não vai levar ninguém de volta. Ele quer terminar aqui. As carreiras que ele lançou, as histórias que ele ajudou a contar. É assim que se parece o verdadeiro estrelato, usar sua influência para ajudar os outros. Meryl Streep entendeu isso sobre ele desde o início. Ela enxergou além dos cabelos loiros e do queixo perfeito e viu o homem que queria fazer filmes significativos, que queria apoiar vozes independentes, que queria usar seu sucesso para criar oportunidades para os outros. A relação entre os dois no filme dirigido por Sydney Pollack permanece um marco icônico na carreira de Redford. Pollack, filho de imigrantes judeus, dirigiria Redford em 7 de seus 21 filmes. Até mesmo a escolha de seus colaboradores demonstrava seus valores. Ele trabalhou com Sydney Pollack 7 vezes porque confiava nele e porque compartilhavam uma visão. Foi isso que tornou Robert Redford tão impressionante. Não apenas sua aparência, mas sua lealdade, seus princípios, seu compromisso com a excelência. E foi isso que tornou as homenagens de Meryl Streep a ele tão significativas ao longo dos anos. Ela reconheceu tudo isso nele. Caso alguém esteja se perguntando por que Meryl Streep se preocupa tanto com isso, basta observar o relacionamento deles. A química não verbalizada. Agora que o ícone faleceu, parece que o vencedor do Oscar terá um funeral nada convencional. A estrela de Hollywood deixou instruções específicas para um funeral simples apenas para a família, e seu representante confirmou que será uma cerimônia discreta. Sem tapete vermelho, sem câmeras, sem o circo de Hollywood. A família pede privacidade. A esposa de Redford, Sybil. Suas filhas Shauna e Amy e seus 7 netos se reunirão nas montanhas de Utah para uma cerimônia discreta em despedida ao amado pai e avô, acrescentou o site. Essa notícia surge após a família de Paul Newman ter prestado homenagem a Redford após seu falecimento. Para o funeral, embora a família peça privacidade, todos sabem que, quando as cerimônias fúnebres forem anunciadas, serão extraordinárias. E por que não? Este foi um homem que impactou todos os aspectos da indústria do entretenimento. Os atores com quem trabalhou, os diretores que descobriu as causas que defendeu. Todos vão querer se despedir. E claro, Meryl Streep estará lá. Como poderia não estar? A mulher que contracenou com ele em Entre Dois Amores, que reconheceu sua profundidade quando outros só viam sua beleza, que manteve uma amizade com ele por mais de 40 anos. Ela estará lá para homenagear o homem que ajudou a criar uma das maiores histórias de amor do cinema. Vamos voltar a 1985. A relação entre Robert Redford e Meryl Streep é frequentemente lembrada como uma das parcerias mais marcantes e naturais da história do cinema. A colaboração deles atingiu o ápice em Entre Dois Amores, o drama romântico arrebatador de Sydney Pollack. James Hillman era conhecido como o autor de O Código da Alma e falava sobre algo chamado bolota, algo que você estava destinado a fazer ou ser.
Redford, já um ícone de Hollywood, e Streep, que estava no auge de sua carreira artística, uniram duas energias muito diferentes que se fundiram perfeitamente na tela. Redford, é claro, trouxe seu carisma característico, sua força discreta e intensidade. Ele tinha a capacidade de comunicar muito com apenas um olhar, uma pausa ou o menor gesto. Streep, por outro lado, era deliberada, profundamente emotiva e complexa em sua atuação, muitas vezes mergulhando de cabeça na psicologia de suas personagens. Em vez de entrarem em conflito, esses estilos contrastantes criaram um equilíbrio magnético que cativou o público. A química entre eles não era estridente ou exagerada, mas sutil e crível, o que tornou a conexão ainda mais fascinante. Durante uma sessão de perguntas e respostas, Meryl Streep relembrou sua famosa cena com Robert Redford, na qual ele lava seus cabelos de forma carinhosa no filme Entre Dois Amores, Out of Africa. No épico drama romântico, Streep interpreta uma baronesa dinamarquesa que se apaixona por um caçador de animais selvagens vivido por Redford, enquanto administra uma plantação de café na África do Sul colonial. Eu estava apenas curiosa para saber por que seu nome e número de telefone estavam nas agendas de dois dos homens presos em Watergate. O momento icônico do filme mostra Redford lavando carinhosamente o cabelo de Streep à beira de um rio enquanto recita versos de um poema inglês, A Balada do Velho Marinheiro. Infelizmente, Redford não era um cabeleireiro talentoso durante a cena do shampoo, disse Streep. Então, ela pediu a seu maquiador e cabeleireiro de longa data, Roy Helen, que conversasse com Redford à parte para lhe dar algumas dicas, explicou ela. De alguma forma funcionou. Redford absorveu a lição, se entregou completamente e foi ótimo. Na quinta tomada, Streep estava em suas próprias palavras completamente apaixonada. Fora das telas, o respeito profissional entre eles era igualmente forte. Redford admirava a dedicação de Streep à arte, enquanto Streep falava da capacidade de Redford de trazer uma naturalidade à atuação sem complicá-la demais. Esse respeito mútuo se traduziu diretamente na honestidade do relacionamento deles em cena. A parceria entre eles ainda é citada como um exemplo de como dois atores de grande talento podem transformar uma história de amor em algo atemporal. Ao contrário da química efêmera de Hollywood, que se baseia apenas na atração física, Redford e Streep trouxeram profundidade, contenção e uma gravidade compartilhada que fez com que seu trabalho ressoasse por décadas. Em tudo isso, o que a lenda realmente deixou para trás, um verdadeiro legado. A indústria do entretenimento está de luto hoje e as reações vêm de todos os cantos do ramo. Homem Domingo publicou uma mensagem de amor e admiração. Obrigado, Sr. Redford. Seu impacto eterno será sentido por gerações. Descanse em paz. Ron Howard escreveu: Nibd, uma figura cultural tremendamente influente pelas escolhas criativas que fez como ator, produtor, diretor e por lançar o Festival de Cinema de Sundance, que impulsionou o movimento do cinema independente americano, um verdadeiro divisor de águas artísticos. Kenneth Cole ficou chocado com a perda de Robert Redford, um colega, um amigo visionário, um ídolo e um artista lendário que ele criou no Sundance.org, onde inúmeros artistas encontraram sua voz e o público encontrou suas histórias. Seu legado me inspirou e a muitos outros por décadas e viverá para sempre. Em seu auge na década de 70, poucos atores possuíam o brilho estelar de Redford, consideravelmente auxiliado por seus longos cabelos loiros, queixo de granito e sorriso de $1 milhão. Com seu ativismo ambiental, sua abordagem anti-establishment ao cinema e seus esforços pioneiros em fornecer uma plataforma para cineastas independentes, Redford conseguiu usar sua fama para subverter o status quo enquanto impulsionava sua própria agenda criativa. Assim como Gary Cooper, Gregory Peck e Steve McQueen, Robert Redford nunca teve uma atuação particularmente versátil, mas como astro de cinema em seu auge, poucos se comparavam a ele. Foi isso que Barbra Streisand viu nele. Não apenas a beleza superficial, mas a profundidade que havia por baixo. O homem conseguia se destacar ao lado de Paul Newman, que era capaz de sustentar um filme como Todos os Homens do Presidente, que também era capaz de dirigir filmes vencedores do Oscar como Gente como a Gente. Redford estrelou 16 longas-metragens entre 1969 e 1980.
muitos deles sucessos que exploraram sua notável presença em cena. Downhill Racer, The Hot Rock, Jeremiah Johnson, The Candidate, The Way We Were, com Barbara Streisand, The Great Gatsby com Mia Farrow, The Great Waldo Pepper, 3 Days of the Condor, com Faye Dunaway, The Electric Horseman, com Jane Fonda e Brew Baker. Esse é o Robert Redford que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. O brincalhão, o que gostava de fazer piadas, o que apreciava a energia e o espírito das outras pessoas. Street despertou esse lado dele, e ele despertou o lado mais vulnerável dela. A relação profissional deles era impressionante, porque se baseava em respeito mútuo e afeto genuíno. Em Hollywood, isso é mais raro do que se imagina. Muitas parcerias são movidas a ego, a quem recebe o crédito principal, a quem brilha mais. Redford deixa sua esposa, Sable Seg Redford, e suas 2 filhas, Shauna Redford Scholar e Amy Redford August. Amy, 2 de seus 3 últimos trabalhos como diretor Leões e Cordeiros sobre a cumplicidade americana no Afeganistão e o Conspirador, que examina o julgamento sumário exercido após o assassinato de Lincoln, mantiveram a propensão de Redford para dramas com forte teor político. Mesmo em seus filmes finais, ele ainda fazia perguntas difíceis desafiava limites. Ele entregou uma atuação notavelmente visceral, quase inteiramente silenciosa no filme de J.C. Chandor, Tudo Está Perdido, sobre um homem à deriva no mar. Embora uma indicação ao Oscar tenha lhe escapado, esse filme parece profético agora. Sim, aconteceu. E então tive que esperar. Tive que esperar 2 anos antes de conseguir o dinheiro para construir minha própria casa, o que eu consegui. Um homem sozinho enfrentando o vasto desconhecido, confiando em sua própria força e determinação para sobreviver. Durante sua carreira, Redford foi frequentemente descrito como um símbolo sexual, particularmente na década de 1970. A BBC News chamou seu apelo de beleza tipicamente americana que não podia ser ignorada. A Associated Press observou que o cabelo loiro ondulado e o sorriso juvenil de Redford o tornaram o galã mais desejado no auge de sua carreira. No entanto, o próprio Redford rejeitou o rótulo de símbolo sexual. Em uma entrevista ao New York Times, Redford respondeu à sua imagem como símbolo, dizendo que nunca se considerou um cara glamuroso. Um cara bonito, nada disso. De repente surge essa imagem. Ele acreditava que o glamour da imagem poderia ser uma verdadeira desvantagem. Após a morte de Redford, um obituário publicado na Variety observou que ele se tornou um padrinho do cinema independente, como fundador do Sundance Film Institute, e que, como astro de cinema, no auge de sua carreira, poucos conseguiam superá-lo. Escrevendo para o The Guardian, Andrew Pover caracterizou Redford como um gigante do cinema americano e uma das estrelas de cinema mais importantes da década de 1970, transitando com facilidade entre a nouvelle vague de Hollywood e a indústria cinematográfica convencional. O Los Angeles Times lembrou Redford como um ícone de sua geração. Na França, a ministra da Cultura Rachida Dati o elogiou como um gigante do cinema americano. Como fundador do Festival de Cinema de Sundance, ele foi descrito como um padrinho do cinema independente. O The New York Times observou que os filmes de Redford eram conhecidos por retratar temas sérios como corrupção e luto que ressoavam com o público, pois ele queria que seus filmes tivessem peso cultural e que Redford se arriscava ao explorar temas sombrios e desafiadores. Ele foi aclamado como uma das poucas figuras verdadeiramente icônicas do cinema do último meio-século e como o queridinho de Hollywood pelo Hollywood Reporter, James Hillman. Em seu livro O Código da Alma, fala sobre algo chamado a bolota, que representa algo que você estava destinado a fazer ou ser. O cineasta Ron Howard elogiou Redford e seu trabalho, chamando-o de uma figura cultural extremamente influente e um inovador artístico. Sua criação do Festival de Cinema de Sundance foi creditada como um impulso para o cinema independente. Após receber a Medalha Presidencial da Liberdade em 2016, o jornal Salt Lake Tribune considerou o Festival de Cinema de Sundance de Redford um catalisador para uma explosão de filmes independentes.
A revista Time destacou o ativismo ambiental de Redford, descrevendo-o como ferozmente dedicado a lutar por um mundo habitável para todos e mencionando que a Fundação Redford ajudou a apoiar a produção cinematográfica ecologicamente correta. Sua consciência ambiental levou a Fox News a lembrar Redford como um ícone de Hollywood que se comprometeu a ser um bom defensor do movimento ambiental e um campeão do sudoeste americano. Em 2016, o então presidente Barack Obama chamou Redford de um dos principais ambientalistas de nossa geração. Enquanto o mundo aguarda notícias sobre o funeral e Hollywood processa a perda deste homem incrível, sabemos que o verdadeiro legado de Robert Redford foram os sentimentos que ele inspirou, os sonhos que incentivou e as vozes independentes que amplificou através do Festival de Sundance. Ele mostrou ao mundo que a beleza com conteúdo é verdadeiramente deslumbrante, que o estrelato com propósito pode mudar o mundo. E durante todo esse tempo, Meryl Streep esteve presente reconhecendo seu valor, celebrando seu talento e mantendo a amizade década após década. Suas homenagens a ele ao longo dos anos não foram apenas impressionantes pelo que ela disse, mas pelo amor e respeito que representavam. Será que Hollywood respeitará o desejo da família por privacidade no funeral? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Você vai gostar.